pode uma rádio que levou tantas alegrias aos lares brasileiros ter tido um final tão triste? Pois é, essa é a história da Rádio Mairinque Veiga, uma rádio que, fundada em meados dos anos 20, conheceu seu opróbrio em meados dos anos 60. É um pouco dessa história que nós vamos contar para vocês nos próximos minutos. No nosso encontro anterior, falamos da PRA9, Rádio Mairinque Veiga, uma emissora fundada em 1926 e que liderou a audiência do Rio de Janeiro durante vários anos, sendo considerada a melhor emissora carioca durante vários anos, até o crescimento da Rádio Nacional em meados dos anos 40 e o crescimento das outras emissoras que surgiram depois, como a Rádio Tupi e a Rádio Jornal do Brasil. A nossa querida e saudosa Rádio Mairinque Veiga vai ser homenageada nos próximos minutos neste Carioca da Gema, na nossa TV Carioca da Gema. E vamos abrir este programa numa homenagem a todos aqueles artistas que trabalharam na Rádio Mairinque Veiga. Vamos abrir com o hino da Rádio Mairinque Veiga, que eu lembro, é um acróstico, PRA9. O Hugo vai colocar a letra e vai colocar a música e vocês vão verificar que é PRA9, um acróstico. Música na caixa. Vamos lá, Hugo. Teu futuro a cada fã, rainha do éter, sempre campeã. Amor, a luta é toda a tua história. Na página da luta pela glória. O rádio brasileiro enobrece. Vou eu cantando que de tinho pano, eu tenho orgulho de ser maringuiano. Avante, poetas cantando, avante, santo coração. Cantemos todos controlando a glória da tua estação. Avante, poetas cantando, avante, santo coração. Cantemos todos proclamando a glória da tua estação. Pertence o teu futuro a cada fã, rainha do éter, sempre campeã. Amor, a luta é toda a tua história. Na página da luta pela glória. O rádio brasileiro enobrece. Vou eu cantando que se tinha o pano, eu tenho orgulho de ser maringuiano. Avante, poetas cantando, avante, santo coração. Cantemos todos proclamando a glória da tua estação. Avante, poetas cantando, avante, santo coração. Cantemos todos proclamando a glória da tua estação.
Então aí esse hino da Rádio Marink Veiga, que marcava a abertura da rádio às 6 horas da manhã e o encerramento das suas transmissões à meia-noite. Naquela época as rádios não ficavam no ar durante a madrugada. E essa música é de autoria de Urbano Lois, que fez a melodia, e de Rubens de Brito, que fez os versos. Ela foi gravada em 1941, aqui por Silvio Caldas. O Carlos Galhardo também gravou essa música. Arranjos do maestro Pixinguinha. E o coro, artistas da gravadora Odeon, ali tem gente famosa, né? Tinha Francisco Alves, tinha Luiz Reis, tinha Carlos Miranda, todo mundo cantando nesse coro aí, que foi em homenagem à Rádio Marink Veiga. Mas eu queria contar para vocês que nos anos 60 a rádio ia muito bem, porque ela lançou uma linha de programas humorísticos para competir com a Rádio Tupi e a Rádio Nacional. Ela não tinha condições de competir com as novelas da Rádio Nacional, nem da Rádio Tupi, nem com os programas de auditório da Nacional ou da Tupi, nem com os grandes astros da Nacional ou da Tupi. E ela descobriu uma vertente nova, uma vertente que existia no rádio, evidentemente, que eram os programas humorísticos. E ela contratou gente importante para escrever programas humorísticos, como J. Rui, que era irmão do Chico Anísio, do Haroldo Barbosa, perdão, como o Haroldo Barbosa, que veio da Rádio Nacional, como o Antônio Maria, que escrevia programas humorísticos também, e que veio de Recife, o compositor, se firmou no Rio de Janeiro, que também irradiava futebol pela Rádio Marink Veiga. E a Rádio Marink Veiga começou a incomodar a audiência das emissoras mais poderosas. Ela, que já tinha sido poderosa, perdeu o lugar, estava tentando retomar. Ela não tinha ambição de ser líder, ela queria ficar entre os 3 primeiros. E conseguiu ficar entre os 3 primeiros lugares, graças aos programas noturnos que ela mantinha naquela ocasião. Eu vou pedir ao Hugo para botar umas fotos de alguns artistas importantes que passaram pela Rádio Marink Veiga. Eu tenho aqui, por exemplo, a Ângela Maria. Ângela Maria, muita gente não sabe, ela começou na Rádio Marink Veiga. Aí está ela aí com a Carmen Miranda, recebendo uma homenagem da Carmen Miranda, a Ângela Maria. Começou, ela foi lançada, a Ângela Maria foi lançada na Rádio Marink Veiga. Vou mostrar mais outra aqui, mas parece da Carmen Miranda. Não, aí nós, a Carmen Miranda, exatamente. Essa foto aí é bem antiga, dos primórdios da Marink Veiga, o Dorival Caymmi, a Carmen Miranda e o Assis Valente. Ora, o Assis Valente foi um grande compositor. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Brasil, onde está o pandeiro, escutai os terreiros, e nós queremos cantar. Brasil, guardar nossos pandeiros, que escutai os terreiros, e nós queremos cantar. Assis Valente. O Assis Valente era um compositor importante daquele período. Infelizmente, ele suicidou-se. Ele cometeu suicídio, uma vez se atirou do alto do Corcovado, mas ficou preso numas árvores, foi salvo pelos bombeiros. E anos depois ele tomou veneno num parque aqui no Jardim da Glória e num banco de jardim, próximo de algumas crianças que brincavam num play. Ele cometeu suicídio e deixou um bilhete para o Ari Barroso pagar o aluguel dele, que estava atrasado. Assis Valente entrou em depressão,
foi um homem muito sofrido, mas que fez músicas lindas, como Eu Pensei Que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel, né? Dele, né? Boas Festas, que foi gravado por vários cantores brasileiros. Bem, então ela entrou pela linha do humor. Eu vou pedir ao Hugo para botar aqui o humorista que foi parar na Rádio Marink Veiga, foi praticamente o Antônio Carlos. Ele foi praticamente lançado pela Rádio Marink Veiga. O Antônio Carlos Pires, pai da Glória Pires, ele fazia personagens engraçadíssimos, com textos escritos por Haroldo Barbosa e por Antônio Maria, que eu vou mostrar a foto aí do Antônio Maria. O Antônio Maria, que era cronista da noite, ele era homem da noite e fez músicas Dorme Menino Grande, Se Eu Morresse Amanhã de Manhã, Valsa de uma Cidade com o Ismael Neto, e ele está aí cantando com a bandeja de garçom na noite carioca. O Antônio Maria também escrevia programas humorísticos. Tem um grupo aí que eu vou pedir para você botar esse grupo, Hugo, porque esse grupo tem vários artistas importantes ali, tá vendo? É uma foto bem antiga. Lá no alto você tem o Pixinguinha, ao lado você tem o Benedito Lacerda. Bom, e tem muita gente importante nessa. Muita gente importante. Eu confesso a vocês que não tenho capacidade para dizer todos eles aqui, mas é uma foto tirada lá na Rádio Marink Veiga com artistas importantes da época. Tá aí esse grupo aí. Vou mostrar agora um homem importante na Rádio Marink Veiga, que mudou o César Ladeira. Ele chegou para a Rádio Marink Veiga, e alterou a programação da Rádio Marink Veiga e foi o responsável pela grande guinada da emissora nos anos 30. Depois ele saiu da Marink Veiga e foi para a Rádio Nacional. Pela vertente do humor, a Marink Veiga lançou grandes artistas, como, por exemplo, o Chico Anísio e a Nancy Vanderlei, que faziam programas humorísticos à noite na Rádio Marink Veiga. O Chico, a Nancy Vanderlei era radioatriz, fazia papéis humorísticos também, e ela casou-se com o Chico Anísio. Aí o Chico Anísio, novinho ainda, na verdade, ele se chamava Francisco Anísio. Depois é que foi Chico Anísio. O Chico Anísio, o Francisco Anísio, casou-se com a radioatriz cômica e dramática Nancy Vanderlei. E nasceu o primeiro filho, que é o Seu Boneco. Tá aí, o Seu Boneco da televisão, que vocês conhecem tão bem, filho do Chico Anísio. Tá aí o bebezinho, produto do casamento da Nancy Vanderlei e do Chico Anísio. E também a Marink Veiga reunia grandes locutores. Um locutor com uma voz linda que se apresentou na Rádio Marink Veiga, Cid Moreira, era locutor comercial. Ele era assim quando ele começou na Rádio Marink Veiga, antes de se consagrar na televisão como apresentador do Jornal Nacional, bem diferente do que vocês veem aí, né? Cid Moreira, uma das vozes mais bonitas da locução brasileira. Outro nome importante, Flávio Cavalcante, começou na Rádio Marink Veiga. O Flávio Cavalcante começou fazendo um programa chamado Discos Impossíveis. Eu vou contar a história do Flávio Cavalcante rapidamente para vocês. Ele trabalhava na alfândega do Rio de Janeiro e ele conseguiu um gravador de fita que era coisa raríssima entre nós. Isso eu estou falando dos anos 50. Um gravador de fita.
e ele pegava esse gravador e saía colecionando gravações. Gravava coisas do rádio, gafes de artistas, gravava sucessos de artista, começou a fazer entrevistas. Um dia ele conversando com o Paulo Roberto, grande radialista Paulo Roberto, um dos caçados em 1964, o Paulo Roberto falou: ô Flávio, você está com essas fitas em casa guardadas, só você que escuta, você tem que fazer um programa de rádio mostrando essas gravações impossíveis. São gravações que não existem, só você tem essas gravações. E o Paulo Roberto estava escolhendo ali o título do programa e dando a ideia do programa: Discos Impossíveis, do Flávio Cavalcante. E o Flávio Cavalcante lançou os Discos Impossíveis na Rádio Mayrink Veiga, lá em 1952, por aí. E depois o Flávio Cavalcante se transformaria num dos maiores nomes da TV brasileira. Grande produtor, grande repórter, grande inovador da TV Tupi, depois da TV Rio, na TV Excelsior. Flávio Cavalcante começou anonimamente na Rádio Mayrink Veiga. Eu quero mostrar agora uma foto curiosa do Haroldo Barbosa e do Ari Barroso. Haroldo e Ari. E vou explicar para vocês por que o Haroldo Barbosa está com essa faca, navalha na mão, porque ao lado do Ari Barroso. O seguinte, o Haroldo Barbosa era vascaíno e o Ari Barroso, todo mundo sabe, rubro-negro. E há vários anos que o Vasco não ganhava do Flamengo. E eles fizeram uma aposta. E o Ari disse pro Haroldo: o Vasco não vai ganhar do Flamengo de jeito nenhum. O Haroldo Barbosa: então quer apostar comigo? Quero. É o seguinte, se o Vasco ganhar do Flamengo, você vai ter que raspar esse bigode. E o Vasco ganhou do Flamengo. E o Ari Barroso teve que raspar o bigode. Tá aí o Ari Barroso, sem bigode, ali rezando para os céus. E o Haroldo Barbosa vitorioso. Isso foi uma brincadeira, naturalmente, mas que houve realmente a perda do bigode pelo Ari Barroso. Então a Rádio Mayrink Veiga iria liderando, e ela estava tão esperançosa. Isso nos anos 60. Em 62, a direção da emissora promoveu um almoço para cerca de 40 pessoas no restaurante Rio Branco, no centro da cidade, e convidou os críticos de rádio e TV, representantes da imprensa no Rio de Janeiro. Olha só quem estava lá nesse almoço. O almoço era de objetivo seguinte: mostrar que a Rádio Mayrink Veiga ia seguir na briga pelas primeiras colocações da radiofonia carioca. E promoveu um almoço, já que ela estava mudando de direção, confiando que ela realmente ia subir no Ibope. Quem estava nesse almoço? Gontijo Teodoro, que era o repórter essa TV Tupi. Everardo Guilhom, grande cronista. Mister Eco, grande cronista, Homem da Noite. Osiel Peçanha também, grande cronista de rádio. José Fernandes, que depois foi ser jurado do Flávio Cavalcante. Hélio Tis, meu querido amigo Hélio Tis, produtor de rádio e televisão, criador do Capitão Furacão da TV Globo, nos primórdios da Globo. Maurício Rabelo, meu colega de adolescência. Ari Viseu, grande repórter. Nelson Soares, da Rádio Tupi, na ocasião, grande cronista de futebol e produtor de rádio. E muitos outros. Na ocasião, além do cardápio, foram também servidos os planos da então Rede Piratininga, a qual pertencia a Mayrink.
um arrojado programa visando significativo aumento de audiência, enfatizando o esporte, a informação e um rádio vivo e moderno. E não fizeram por menos. O presidente da rede, Miguel Leuze Júnior, e o diretor-geral Maia Neto contrataram o experiente radialista Oduvaldo Cosi, pagando a ele o maior salário do rádio na época. Trouxe também Raimundo Nobre de Almeida, jornalista, que passou a ter um destacado papel na área jornalística da Rádio Marink Veiga, que não estava só no humor, não. Ela estava também no esporte, com a estrela, o Oduvaldo Cosi, um dos maiores narradores do rádio brasileiro, e o Raimundo Nobre de Almeida. Agora, acontece o seguinte: com a volta, com a entrada na rede da legalidade, a emissora da Marink Veiga encabeçou no Rio de Janeiro a rede da legalidade, a campanha da legalidade, comandada por Leonel Brizola, lá no Rio Grande do Sul. E com isso, a rádio, com a entrada de João Goulart no governo, o encaminhamento para o lugar que ele tinha direito, que era a presidência da República, já que ele era o vice de Jânio, que havia renunciado, a rádio Marink Veiga ia muito bem. Ela tinha alcançado grande prestígio com a campanha da legalidade, com a rede da legalidade. E o que se respirava na rádio Marink Veiga era puro governo João Goulart. O dia todo. O jornalismo eram discursos, era propaganda, era tudo isso. E o governo era do João Goulart, estava tudo bem, né? Estava ótimo. Só que aconteceu o seguinte: quando houve o movimento militar de 64, a rádio, que estava na lista negra dos militares, pagou um preço alto por isso. A PRA9, uma das mais queridas emissoras do Rio de Janeiro, que viveu momentos gloriosos nos anos 20, 30, participou ativamente da campanha da legalidade, porque ela constituía a rede da legalidade, mobilizando a opinião pública em defesa dos direitos do vice João Goulart, ameaçado pelos militares de não assumir a presidência da República. Jango assumiu, o regime parlamentarista durou pouco, mas os militares tinham a rádio Marink Veiga na garganta. E tanto assim que quando o Jango foi destituído, a rádio Marink Veiga caiu em desgraça. Rádio Marink Veiga e a Farroupilha de Porto Alegre, remanescentes da rede da legalidade, embora ainda o governo não fosse mais de João Goulart, eles continuaram a resistir. E aí não teve jeito, né? Teve jeito. O governo fechou a rádio Marink Veiga. Ela foi ocupada pelos militares e obrigada a sair do ar, tendo seus transmissores lacrados. E finalmente, em julho de 65, a PRA9 teve sua frequência definitivamente cassada, depois de 37 anos de destaque na radiofonia brasileira. Tinha um programa na rádio Marink Veiga, nós já falamos desse programa aqui, que é A Turma da Maré Mansa. Era um programa humorístico, tinham vários artistas, era um programa muito engraçado, era A Turma da Maré Mansa. E
eu era patrocinado pela Impecável. Vou pedir até o Hugo para colocar aí a foto da Impecável. Uma loja de roupas masculinas situada na rua Marechal Floriano. É uma loja que quando eu estava escrevendo meu livro, eu fui lá visitar a loja porque ela patrocinava um programa de rádio muito legal, muito engraçado, chamado Turma da Maré Mansa. E uma noite, esse programa está no ar, na Rádio Marinique Veiga, já então no governo militar, e estava no ar um programa, se não me parece, com o Zé Trindade, escrito As Aventuras de Pedro Malas Artes. E o programa está no ar, e à noite, auditório, as pessoas assistindo, entrou uma força do Exército, um tenente ou capitão se encaminhou para o microfone, para o palco. As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, e o capitão chegou no microfone e falou: acabou, acabou, fez esse gesto mesmo, acabou, acabou. E a rádio foi tirada ali, foi tirada do ar. Foi tudo interrompido, as pessoas saíram, foram embora, saíram do auditório, evacuaram o auditório. Isso me foi contado por uma atriz, radioatriz, dubladora, chamada Selma Lopes. E isso está contado aqui no meu livro, A Era do Rádio Teatro. Se quiser saber maiores detalhes, aí está a Selma Lopes. A Selma Lopes, uma mulher extraordinária, está viva, graças a Deus, com 90 e tantos anos. Ela era radioatriz da Marinique Veiga e era muito amiga do patrocinador da turma da Impecável, que era o dono da Impecável. E ela procurou o dono da Impecável e chegou para ele e falou assim: olha, a rádio saiu do ar, os artistas estão todos amígua, não tem, contratos não foram respeitados, e então, quem sabe se o senhor não quer contratar esses artistas todos e levá-los para uma outra rádio e fazemos o programa lá. Aí foi feita, a coisa foi fechada ali, o contrato foi fechado, a Impecável contratou todos os radiadores e os programas passaram a ser gravados e colocados em outras estações, como a Tupi, por exemplo, como a Globo e a Turma da Maré Mansa. Os artistas gravavam num estúdio, a fita era levada para essas emissoras e a Tupi, depois a Globo, reproduziam a fita, que também era copiada em outras estações do interior do Brasil, retransmitiam a Turma da Maré Mansa. Foi um trabalho esplendoroso de Selma Lopes, que tomou a liderança tomou a iniciativa dessa situação, e os artistas continuaram a receber. E outra coisa, outros artistas passaram a participar da Turma da Maré Mansa sem receber cachê. Por exemplo, o Renato Aragão, os Trapalhões, o Jô Soares se apresentou, enfim, outros artistas famosos. O Luiz Gonzaga gravava comerciais da Impecável. Eu, quando estava escrevendo meu livro, A Era do Rádio Teatro, eu estive lá na Impecável para obter maiores detalhes desse evento. Seu dono da Impecável, seu Domingos, já havia falecido, foi um homem extraordinário. Ele mesmo escrevia os textos
E ele, coisa engraçada, ele botava as piadas, ouvintes mandavam piadas, e ele contava piada para os empregados da loja. Se os empregados da loja achassem a piada engraçada, a piada era incluída no programa. Se o empregado da loja não achasse engraçada, não era incluída no programa. E esse programa, então, foi colocado no ar durante vários anos e os artistas recebendo o seu cachê. A Rádio Marink Veiga tinha uma coisa curiosa. O canal da PRA9 era um canal internacional. Isto é, naquela frequência não existia nenhuma outra emissora nas Américas com esse canal. Só ela tinha essa frequência. Era um canal que a gente chama de canal exclusivo internacional. Eu aqui não tenho condições técnicas nem conhecimentos para explicar detalhadamente a vocês o que representa tecnicamente isso. Só posso dizer que a Rádio Marink Veiga detinha um canal exclusivo internacional, outorgado em 1926. Por outro lado, o outro lado, que poucas pessoas sabem disso, e eu conto para vocês agora, o seguinte: ao lado da Rádio Marink Veiga, da PRA9, ficava a PRE3, Rádio Globo. O canal da Rádio Globo, o canal da Rádio Globo, pertencia ao governo do Chile. Não me perguntem por quê. Não tenho condições técnicas para explicar e pouca gente também tem, porque não dava para entender como é que o governo brasileiro tinha uma estação de rádio num canal de rádio de onda média que pertencia a um outro país. Não sei. Como isto era possível? Não tem como explicar, mas que era verdade é. O governo chileno era detentor do canal da Rádio Globo. O canal pertencia ao governo chileno. Ora, quando o governo militar cassou o canal da Rádio Marink Veiga, que era um canal exclusivo internacional, o que o governo fez com o canal da Rádio Marink Veiga? Deu para a Rádio Globo. E a Rádio Globo devolveu o canal para o governo chileno. Muito interessante, não é? Muito interessante. Então, a Globo estava com um pepino na mão, desculpem a expressão, porque os chilenos já haviam pedido esse canal. E a situação da Globo era, portanto, difícil, porque ela tinha que devolver, ela ia ficar sem canal. Então, maravilha. Caçou a Marink, deu o canal da Marink para a Globo, e a Globo, então, pegou o canal que ela tinha, que não era dela, devolveu aos seus legítimos danos. E com isso, a partir de então, a Rádio Globo iniciou uma escalada de sucesso e passou a ter uma audiência melhor, e o crescimento da Rádio Globo nos anos 60 foi bastante significativo. Claro, não tinha ninguém do lado dela ali. Então, meus amigos, esse prédio, eu vou até pedir o Hugo para botar a foto do prédio da Rádio Marink Veiga. Quem mora aqui no Rio talvez conheça. Está aí a Rádio Marink Veiga. Este prédio existe até hoje. Existe até hoje. Rádio Marink Veiga. Ali é uma foto antiga, com o público ainda na calçada, esperando a hora para entrar no auditório. Eu, quando estava escrevendo meu livro, A Era do Rádio Teatro, eu estive lá, nesse prédio já abandonado. E essa porta aí do meio
que era a porta principal do auditório, cujo auditório ficava no andar térreo, essa porta passou a ser uma entrada de um estacionamento. E aquele lugar onde ficava o auditório, que era um local plano no andar térreo, virou estacionamento no centro da cidade. Eu entrei e vi os carros estacionados lá dentro. E me deu uma profunda tristeza. Até confesso a vocês, fiquei um pouco deprimido ao verificar que o auditório de uma estação de rádio, outrora brilhante, virara um estacionamento de automóveis em pleno centro da cidade. Eu perguntei aos guardadores: você sabe de quem é esse estacionamento? Ah, não sei não, senhor. Eu não sei, nem pode, mesmo que eu soubesse, não ia dizer. Então, eu tive que tirar umas fotos. Eu tenho as fotos, não esta, mas eu tenho outras fotos. E ali tinha escrito Rádio Mayrink Veiga. As letras não estavam mais no lugar. As letras tinham sido devidamente surrupiadas. Tinha só a marca deixada pela letra. A Rádio Mayrink Veiga. E eu digo no meu livro, a sombra daquelas letras com o nome do que fora outrora uma grande estação de rádio, soava assim como um epitáfio muito triste, né? Uma laje num mausoléu extremamente triste. Eu tenho aí, Hugo, você tem aí, eu separei aí tem uma foto, tem um depoimento aí, não tem? Ah, uma foto. Ah, perfeito. Ah, Hugo, muito obrigado, Hugo. Uma foto aí atual. Tá vendo o prédio? O prédio tá lá até hoje, viu? As marcas da letra nessa foto não dá para ler bem, né? Tá, já sumiu. Sumiu. Rádio Mayrink Veiga. Mas tudo lacrado, o prédio está abandonado, não se sabe a quem pertence o prédio, e está lá abandonado no centro da cidade como uma legenda, né? Um epitáfio extremamente triste. Eu separei para você um depoimento aí de um diretor da... Vê se você tem aí, se nós temos aí que foi um diretor da Rádio Mayrink Veiga, que deu um depoimento a respeito da Rádio Mayrink Veiga, chamado Irã Ataídes Aquino. Em 1961, voltando a 61, a Rádio Mayrink Veiga tinha como diretor de departamento político e jornalístico Irã Ataídes Aquino. Ele participou da chamada Cadeia da Legalidade, uma rede de rádios nacionais organizada por Leonel Brizola para defender a posse de João Goulart e, posteriormente, da campanha pelas reformas de base. Ações que serviram como justificativas para que o então presidente Castelo Branco, em julho de 65, por meio de mandato de segurança, número 16.135, promovesse o fechamento da Rádio Mayrink Veiga. Quer dizer, ela saiu do ar logo depois, em 64. Mas depois é que ela ainda permaneceu funcionando até ser definitivamente fechada. E cujo canal doado para isso aí. E aí, no Rio de Janeiro, você montou a Rede Legalidade no Morro da Rocinha. No Morro da Rocinha, porque nenhuma emissora, com os prefixos oficiais, nenhum tinha coragem de aderir à Rede da Legalidade, né? Até porque a rádio que poderia seria a Mayrink Veiga, a Rádio Nacional, a Rádio Mauá, que era do governo. As demais não correriam esse risco. Muito menos essas
que quiseram correr esse risco. Então, esse transmissor ajudou a estender o sinal da rádio do Rio Grande do Sul para alguns lugares nas proximidades de Minas, Espírito Santo e boa parte do Rio de Janeiro. Certo. Agora, no dia do golpe, dia 31 de março. De março. O que você estava fazendo? Eu estava nos estúdios da Rádio Marinque Veiga, eu não me recordo bem, mas me parece que essa passear, esse movimento dos marinheiros em direção ao seu quartel-general, saindo lá do Sindicato dos Metalúrgicos, se não me falha a memória, ocorreu numa sexta-feira santa, alguma coisa assim, que era dia 28 de março. E eu voltei para os estúdios da Rádio Marinque Veiga. Minha missão foi acompanhar os marinheiros até um certo ponto para mostrar o que eles estavam fazendo. Voltei para a rádio e assumi o meu lugar de diretor de jornalismo, já agora recebendo ordens dos representantes de Brizola dentro da rádio. A rádio ficou isolada e todos os chamados líderes de esquerda que se apresentaram na rádio foram colocados no ar por mim e outros colegas. Fomos 14 jornalistas, repórteres, redatores da Rádio Marinque Veiga. Quando tentaram, o povo não sabe, os historiadores esqueceram de dizer que Lacerda teve a seu favor uma milícia no Rio de Janeiro que se identificava com um lenço no pescoço ou no bolso azul e branco. Essa chamada milícia, com militares que eu não sabia identificar, tentaram invadir a Rádio Marinque Veiga para nos prender ou matar, não sei. Éramos 14 companheiros lá dentro, eu mais os técnicos. Nós, então, trancamos a rádio, tivemos naquela época a segurança de um grupo de fuzileiros navais, por ordem lá do Almirante Aragão, que era ligado ao Brizola. Então, durante 18 horas, de 2 da manhã mais ou menos, até às 18 horas, melhor dizendo, eu fiquei dentro da Rádio Marinque Veiga transmitindo, no dia 31 de março, todos os comunicados, inclusive de Miguel Arraes, que falou pela Rádio Marinque Veiga por volta de 2 horas da tarde, lá do seu palácio em Recife, já anunciando estar preso pelo general Justino Alves Bastos, que era o comandante do 4º Exército. Então, depois de várias horas de resistência, invadiram a rádio, houve muito tiro dentro da rádio, etc. Ninguém ficou ferido, ninguém morreu. Eu consegui fugir e pedi asilo ao Uruguai, onde eu fiquei, a Embaixada do Uruguai no Rio, depois viajei para Montevidéu. Esse depoimento histórico do jornalista Irã Ataídes Aquino, que relatou para vocês o que aconteceu no dia 31 de março dentro da Rádio Marinque Veiga. Isso é história. É a história do rádio. É a história da Rádio Marinque Veiga. É a história da Rádio Nacional. Tudo isso faz parte da história. É triste que a gente tenha tido um fim tão melancólico para a Rádio Marinque Veiga, ela que foi uma rádio que pioneira, foi uma das primeiras rádios comerciais do Brasil e que implantou o profissionalismo no velho rádio e que contribuiu enormemente para o lançamento de talentos, de uma visão moderna do rádio através de Ademar Cazé, etc. Essa mesma rádio que levou alegria, levou humor, levou emoção para milhões de brasileiros, teve o seu fim melancólico quando, ao aderir à campanha da legalidade, estava ali assinando historicamente o seu atestado de óbito. Meus amigos, essa é a história do rádio. A história que foi vivida por alguns brasileiros como eu, que trabalhava em rádio, apaixonado por rádio, colecionei esse material que mostrei para vocês aqui e que deixo aqui perpetuado na internet, no nossa TV Carioca da Gema, para que futuras gerações, futuros pesquisadores possam chegar até aí e pesquisar e encontrar. Por exemplo, o hino da Rádio Marinque Veiga, que nós abrimos essa apresentação, não encontrei na internet. Busquei e não encontrei. Graças ao querido radialista e amigo Osmar Frazão, da sua discoteca, ele tem esse hino e copiou para mim, mandou pela internet e agora
estou colocando aqui na TV Carioca da Gema, e o hino da Rádio Mairink Veiga, agora sim, finalmente está na internet. Meus amigos, ficamos por aqui. Não se esqueça de colocar o seu like. Não se esqueça de nos acompanhar nos outros dias da semana. Eu estou aqui no sábado, mas tem outros companheiros meus da TV Carioca da Gema, cada um apresentando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tem para todos os gostos. Todas as vezes vocês podem encontrar sempre algo de qualidade, com conteúdo, com informação, com história para ser contada. Compartilhe, se inscreva e fique aqui com o hino da Rádio Mairink Veiga, numa homenagem a todos aqueles que passaram pelo microfone da PRA9 e que deram o seu talento e as suas vidas por esta brilhante emissora, querida emissora Rádio Mairink Veiga. Fica o hino, saudações radiofônicas. Teu futuro a cada fã, rainha do éter, sempre campeã. Amor à luta é toda a tua história. Na página da luta pela glória. O rádio brasileiro enobrece. Vou eu cantando que de ti me fano, eu tenho orgulho de ser maringuiano. Avante, poeta, cantando, avante, quanto coração. Cantemos todos controlando a glória da tua estação. Avante, poeta, cantando, avante, quanto coração. Cantemos todos proclamando a glória da tua estação. Pertence o teu futuro a cada fã, rainha do éter, sempre campeã. Amor à luta é toda a tua história. Na página da luta pela glória. O rádio brasileiro enobrece. Vou eu cantando que esse tinho pano, eu tenho orgulho de ser maringuiano. Avante, poeta, cantando, avante, faz o coração. Cantemos